Olha, dos que foram comigo foi junto, na época, foi do sindicato, foi o Nestor Lima, eu não me lembro bem não, sabe? Eu sei que foi o Nestor Lima, Newton Carrara? Newton Carraro. Lenine? Lenine também foi em 64, depois foi em 69. Porque teve duas levas, teve de 64 e de 69. Agora, foi demitido dois engenheiros da FEI, né? Funcionários, né? Funcionários. Bem uns 5, 7, parece, na época. 7 da FEI foram demitidos. E foram presos 2, né? Que eu lembro, foram 2 presos. Esses que eram presos, eles eram levados ao interrogatório no quartel, em Barra Mansa? Eu acho, eu creio que sim. Ouvia-se falar nisso? Isso. O que nós sabemos, né, que foram interrogados lá, e foram presos mesmo, e foram pagar pena na Ilha Grande. Aí é que ele começou a pegar todos os nomes dos que foram no comício da Central e foram afastados. Isso no princípio de 64. Foi um dos primeiros a ser presos. Isso. O Vandir de Carvalho era diretor-secretário, o Lúcio Meira era presidente. Entendeu? O Vandir foi preso, o Vandir foi direto para Resende. O Otto Reis foi para Resende também. Isso foi a primeira diretoria da siderúrgica na época. Eles foram afastados, foram presos, outros só foram afastados. O Lúcio Meira acho que não foi preso, só foi afastado, mandaram ele ficar quietinho. E qual era o efeito moral que isso dava dentro da categoria? Na SEM, na CSN? Isso tinha um peso moral muito grande? Abatia os trabalhadores? Se fosse colega preso, porque estava no movimento sindical, e agora eles foram considerados como subversivos. As prisões que ocorriam na usina e também nas casas dos funcionários? Na casa, na usina e até na rua. Nós ficamos marcados na ficha do cadastro da CSN, nós ficamos marcados como comunista e subversivo. Então, voltávamos para trabalhar, não aconteceu nada, tudo bem, mas aquela mancha ficou, nós não podíamos ser classificados em razão daquilo. Isso, naturalmente, o primeiro choque que a gente teve, eu ainda estava lá na igreja de São Francisco Xavier, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Só vim para cá depois da ditadura declarada, né? E quando vim para cá, vim especialmente dentro de um campo muito conflitivo, o capital com o trabalho, que se realizou profundamente, pois a cidade foi fundada em cima disso, dos operários da Companhia Siderúrgica, que era um número bastante significativo. Se não me engano, chegamos até 30 mil operários no começo. E dentro daquela situação, havia perseguições diretas. E o pessoal a correr para quem? Para se queixar o bispo. E muitos deles corriam pelo fato. O único crime era não estar de acordo com a maneira de pensar daqueles que tomaram o governo. Não estava de acordo. A burguesia, através do exército, tomou para si todo o benefício que eles achavam que tiravam da ditadura. A perseguição daqueles que comandavam os sindicatos aqui em Volta Redonda, a gente tinha que tomar um pouco de defesa. Muitos também que vieram de fora correndo, fugindo de ser preso nesse ou naquele lugar, também sabia que a gente não estava de acordo com o governo da ditadura, procurava assim uma espécie de um apoio, ora para fugir do país, ora para se livrar da perseguição que eles estavam sofrendo. Entre meados da década de 1960 e meados da década de 1970, se aprofunda de maneira aterrorizante as prisões e mortes sob tortura, bem como o número de desaparecimentos forçados. Em nome da segurança nacional,
e da luta contra a subversão se cometeu os maiores crimes e violações dos direitos humanos. É também o momento de maior centralização dos órgãos de repressão. Segundo pesquisas da Arquidiocese de São Paulo, através do projeto Brasil Nunca Mais, desenvolveu-se um aparato de órgãos de segurança com características de poder autônomo, que levaram aos cárceres políticos milhares de cidadãos, transformando a tortura e o assassinato numa rotina. Seja nos cárceres políticos ou fora deles, ocorreu uma diversidade de violações de direitos humanos através da ação sistemática e generalizada desempenhada por agentes do Estado contra as populações civis opositoras do regime, caracterizando-se, de acordo com os princípios de Nuremberg, em crime de lesa humanidade. Na ocasião da prisão desses companheiros religiosos, diga-se de passagem, não somente religiosos estavam presos no BIB. O BIB, na época, ele foi considerado, e hoje está claro isso para os historiadores, isso é uma coisa que tem que ser resgatada e publicada para as futuras gerações, que o Batalhão de Infantaria Blindada de Barra Mansa, ele foi, junto com outros pontos no estado do Rio de Janeiro, um dos principais pontos de tortura, pontos oficiais de tortura do regime militar. Tem uma matéria de jornal aqui, que é datada de 14 de janeiro de 69. Eu não tenho aqui o nome do jornal. Mas, de qualquer maneira, essa matéria ela deixa muito evidenciada a forma como o coronel Armênio recebeu. Né? Recebeu com honras eclesiásticas. Né? E, inclusive, o senhor almoçou com ele nesse momento. Logo após o segundo depoimento, isso foi recebido como autoridade eclesiástica e manteve palestra com o coronel comandante, que foi gravada. O senhor tem essa gravação? Não. A gravação foi dele. Ele tinha um gravador enorme na sala dele, onde ia receber esse pessoal. Coisa de militar, bem dentro do contexto, né? Sim. E ele pediu licença para gravar. Eu digo, mas não, pode gravar. Estava desconfiado, porque ele tinha reunido na véspera, à noite, essas lideranças católicas de idade. Isso que eu queria saber. Então foi na véspera, da ida do senhor ao Rio. Quando eu fui lá, porque alguns daqueles que participaram do encontro me contaram todo o conteúdo do encontro que ele teve com eles. E o conteúdo consistia nisso. O bispo, pelo que eu tenho interceptado as suas cartas e pelas informações que eu tenho, é o responsável da subversão no Vale do Paraíba. No dia 13 de janeiro de 1969, se reuniram às 10 horas, convocados pelo coronel Armênio Pereira Gonçalves, autoridades políticas e religiosos, advogados, professores, sindicatos e associações comerciais, jornalistas, radialistas, entre outros, para, mediante apresentação de farto material,
colocar em julgamento as atividades tidas como subversivas de Dom Valdir Calheiros. Esse episódio se resumiu numa tentativa clara de desmoralizar o bispo diante da opinião pública da época. Dom Valdir pegou o carrinho dele, foi lá para o bispo, se apresentou na guarda, pediu para falar com o comandante, levaram ele até a sala do comandante. Aí o comandante falou: bom, bispo, pode sentar, o que o senhor deseja? Eu estou preso. Mas como assim? Não, eu estou preso, eu me considero preso, eu só saio daqui quando os operários saírem. Pô, aquilo foi um problema muito sério na época. Quer dizer, como o comandante ia fazer? O bispo está preso, ele se garantiu preso, pronto. Bom, a verdade é que tiveram que soltar os metalúrgicos, senão Dom Valdir não ia sair ali da cadeira da sala do comandante. Foi recebido com honras, almoçou e por volta das 15 horas o senhor se declara-se preso, prisioneiro. E com a seguinte justificativa: se há detidos nesse quartel porque mantém contato com o bispo, este, como principal responsável, não deve estar solto. Esse foi o depoimento que o senhor deu lá na... Foi. Olha, o Dom Valdir, ele foi o principal, sabe? Ele, se nós não tivéssemos ele nessa época, eu não sei o que ia acontecer com a gente. Eles podiam até matar a gente lá e ninguém ia saber. E ele lutou muito, e até que conseguiu tirar a gente. E ele se entregou, ele falou assim: então troca. Solta eles e eu fico aí no lugar deles, né? Ele foi uma pessoa que, nossa Senhora, o que ele fez, né? Aí ele dizia: não, nós estamos só querendo apanhar alguma coisa, mas não é nada demais não. Mas lá nós estávamos sofrendo. Foi tortura, mas tortura muito grande. Foi tanto física, né, como coisa, né? Choque, foi 15 dias de choque. Tem marca no corpo até hoje de choques, para falar coisa que não existia, né? Fiquei presa em Barra Mansa. Com mais quantos companheiros? E era uma turma grande, sabe, da JOC, né? Tinha padres, né? Eram tinha vários jovens, tinha muitos professores, sabe, também, que foram presos naquela época, né? Muitos padres. Na conversa que eu fui, no começo ele me recebeu com aquela honra, aquela palhaçada de tudo. Bandeira, a tropa no fila. A gente passou no meio daquilo aí. E embora eu estivesse vestido assim de gente, não fui vestido de bispo, não. E depois ele me recebeu e começou a descobrir que a minha ida tinha sido consequência do encontro que ele teve com as autoridades, as lideranças, na véspera. Coincidiu porque eu soube logo, em seguida o pessoal veio me contar. E foi simplesmente para mostrar o senhor como o agitador do Vale do Paraíba. E que, em consequência, quando eu chego lá de manhã, ele já sabia. Pois é, aqui diz que quando o senhor se declara preso às 15 horas, ele rapidamente fez uso do telefone e chamou a imprensa, autoridades, para serem testemunhas ali de que ele não pretendia prendê-lo. E sim, o senhor, de acordo com o coronel Armênio, o senhor era uma visita ilustre, eclesiástica, que estava ali, e que, portanto, não era considerado prisioneiro. Quando o senhor pediu que o monsenhor Barreto se retirasse para dizer para a diocese que o senhor estaria preso, ele se recusou terminantemente. Né? E nesse sentido, convidou as autoridades. A seguir, Dom Valdir, ele lança uma nota na imprensa, ele coloca o seguinte, de acordo com o jornal aqui: os senhores da imprensa foram solicitados a comparecer a este quartel para testemunhar mais um fato doloroso sobre o procedimento do senhor bispo diocesano. A comunidade de base
elas tinham receio de procurá-lo? Isso prejudicou o trabalho de base da diocese? O que o senhor... Bom, eu acho que aí foi ambivalente. De alguns causou medo, houve de fato afastamento, não é? E eu me lembro que até depois que o negócio passou, um casal disse: eu tinha medo de vir aqui o bispado falar com o senhor, eu tinha medo da sua coragem. E com ele acredito que outros também se afastaram, né? Mas ao mesmo tempo houve outra reação, a reação daqueles que apoiavam e eram solidários a essa luta. Né? Eu acho que ele ficou um pouco assim, temeroso, né? Muita gente ficava com medo, né? Ele discutiu com os militares, ele entrou na frente, né? Eles só não prenderam Dom Valdir, porque prender um padre prende um padre, né? Mas já prende um bispo é diferente, né? A repressão maior, da repressão internacional. A própria caminhada de Dom Valdir, a própria perseguição que ele teve, a própria história da Diocese de Volta Redonda, nós temos vários depoimentos, várias denúncias, vários escritos que falam dessa passagem, porque o próprio Dom Valdir, na época em que a juventude operária católica, toda a ação católica, tinha uma atuação da igreja no mundo, com os operários, com toda a periferia, o nosso bispo foi denunciado como comunista. E, simplesmente, o batalhão, naquela época era batalhão de infantaria, já que entre os presos tivemos padres, como o caso do padre Natanael, e tantos outros, que foram torturados, que foram perseguidos pela ditadura. Então, naquela época se encontravam nas celas dos cárceres da ditadura, então, tanto cristãos como comunistas também dividiam a mesma cela. Sim, eles não pediam carteirinha. Eu participava da JOC, Juventude Operária Católica, nos anos 60. E em novembro de 60, 4 de novembro, para melhor dizer, eu fui preso, acusado de ser comunista, que a JOC era um movimento comunista, em relação ao Dom Valdir, que era muito acusado pela ditadura, pela luta que ele mantinha contra a ditadura. E nós fomos levados por cárcere e por causa disso. E eu fiquei 41 dias detido. O Natanael, ele era, então, assim, o responsável da juventude operária católica. E foi preso, foi torturado. Duramente, Duramente torturado. E ficou até na Ilha Grande, levaram para fora, tudo isso, né? E daí, então, a diocese ficou marcada. Ele, diante da ameaça, até mesmo aquilo que faz medo, arma, farda, tudo isso, ele não tinha medo de denunciar os próprios torturadores. Isso aí era, como se quiser, nem mate, mas a verdade é essa. Eu acho que essa coragem fica marcada na vida dele para todos nós. Não só para os metalúrgicos, os operários, mas para toda a criatura humana, que tem coragem de firmar e abrir a verdade, a busca da verdade. E quem vai à busca da verdade, a gente tem que esperar a libertação. Me vi diante de uma carta, levei essa carta para o Genival, tive uma surpresa maior ainda, porque ele não via essa carta há 41 anos, quase que eu mato o companheiro. Eu fiquei até hoje, né? Emocionado. Até hoje. Foi no dia 15, né? Foi, por aí. E você me mostrou, eu fiquei assim, passado, porque eu não sabia que existia, que mais existia aquela carta, né? Para mim aquilo foi dado sumiço, porque nós vivíamos numa época de
tudo quanto era documento a gente tinha que trazer escondido ou destruir, né? Muitos documentos que eu tinha foram destruídos na minha casa, pela minha mulher, pelos meus vizinhos, meus amigos. E esses bilhetes eu não tinha noção de que ainda ia aparecer. Então, quando ele me veio com aquilo, e eu mandando uma carta para o Dom Valdir, que hoje eu considero que tem o maior respeito, e o maior carinho, e o maior cuidado, eu tenho ele como meu irmão, eu tenho ele como o meu anjo da guarda. Isso eu falo para todo mundo, em todas as horas que eu comento isso, fico emocionado. Por quê? Porque eu não esperava de encontrar ainda um documento desse. Então me surpreendeu muito, eu fiquei... E cada vez mais eu venho concretizar isso. E medo, eu nunca tive medo. Eu sempre tive coragem. E aqueles apelos que eu fiz naquele bilhete são verdadeiros. Só mas que nós já sabemos até por historinhas, né? Aí que o preso, quando ele não escreve na parede, ele descobre sempre um meio para mandar a sua mensagem. Então eu usava aqueles sentinelas que ficavam na porta do cubículo, eu usava eles. Na inocência deles, com o meu intuito de botar para fora todos aqueles problemas que estavam existindo, eu usava a inocência deles, né? Eles inocentes, e faziam esse transporte desses recados, desses bilhetes. A minha roupa suja eu juntava e mandava para minha família. Com eles levavam aquilo escondido, guardado, em segredo. Não era... É verdade que um desses mensageiros sofreu retaliação? Esse mensageiro, 2 deles foram levados à minha presença, que é uma careação, e eu fiquei com dó dos garotos. Que os garotos estavam redensados, que eles castigaram os garotos, porque eles pegaram um desses bilhetes e foi pego por eles, pelos os oficiais lá do quartel. Então, eu sabia do risco que eles corriam, mas eu não tinha outro meio. Eu não tinha outro meio de fazer. Eu estava incomunicado, passei mais de 3 meses incomunicado, recebendo as burdoadas, né? Todo tipo de tortura, mas foram casos, fatos assim, como esse, foram várias vezes, que foram mais de 90 dias que... Eu é que peço desculpa ao São Pedro, está relembrando de fatos assim tão duros, né? E emocionantes, mas é um legado que a gente vai ter que deixar para a história. Como bispo de Volta Redonda, naquela época, eu me lembro perfeitamente do que acontecia. Fui ao hospital quando na porta de um torturado se achavam 2 soldados do exército. Eles não queriam que a gente tivesse comunicação, mas eu não tinha nenhum relacionamento com aqueles que impunham o sofrimento e a dor dos nossos irmãos. Genival foi um desses, que eu tive que ir ao hospital aqui no Retiro para visitar e dar um apoio moral diante da situação. Alegro-me ultimamente pela atitude desses que puderam resistir. Puderam resistir àquilo que ninguém aceita, a opressão. Puderam resistir à tomada da liberdade do cidadão. Puderam resistir com todo o sofrimento aquilo que era denominadamente a falta de liberdade de democracia. No fim da década de 1960, Dom Valdir se encontrava em duro combate às práticas criminosas do regime militar. A busca de provar judicialmente as práticas de tortura
no Batalhão de Infantaria Blindada em Barra Mansa, entre outras ações, o levou a ser processado pelas 3 Forças Armadas. Paralelamente, no campo internacional, Dom Helder Câmara denunciava aos olhos do mundo as práticas de torturas e desaparecimentos forçados promovidos pelos militares, manchando a visibilidade do governo brasileiro frente à opinião pública internacional e às cortes internacionais de direitos humanos. O senhor foi processado pelo regime militar pelas 3 forças, né? O Exército, Marinha e Aeronáutica. O senhor foi processado pelo CISA, Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica. O senhor foi processado pelo CIA, Centro de Informações do Exército, e pelo CENIMAR, né? Que é o Centro de Informações da Marinha. É isso? Estou correto? É. O motivo, qual foi o primeiro processo? Foi do Ministério, foi do Exército? O primeiro foi do Exército. Do Exército. O que eles acharam mais grave foi eles deram como invasão de um negócio militar, que não sei qual é o termo que eles usam. Essa foi a razão do primeiro processo. Mas, agora, depois que eu soube da morte desses operários, desses que estavam lá servindo o Exército, é que eu fiz outra intervenção, uma independente da outra. No governo do general Médici, 4 soldados de Volta Redonda, que serviam no BIB de Barra Mansa, foram horrivelmente torturados e mortos. Dom Valdir, com a ajuda da CNBB, conseguiu a apuração dos fatos.